Bem-vindos ao Treino na Consciência. Eu sou o Marcelo Graça e este é o podcast que procura aumentar a tua consciência acerca do exercício e saúde com base em evidência científica. E agora, vamos! Bem-vindos aqui ao podcast Treino na Consciência. Neste primeiro episódio eu gostava de apresentar primeiro quem eu sou, o que faço, o porquê do podcast, tal como também o porquê do seu nome e, por fim, dizer também o que esperares aqui dos próximos episódios do podcast Treino na Consciência, o trocadilho para Treino na Consciência. Então eu sou o Marcelo, tal como referi anteriormente, nasci em Tomar, numa cidade do interior do país, no distrito de Santarém, e logo desde cedo comecei a praticar, entre os meus 6, 7, 8 anos, comecei a praticar futebol federado. Neste caso, ali nessa idade, sabemos que hoje em dia, também segundo aquilo que é a evidência científica, que a aquisição de competências motoras, nomeadamente de habilidades motoras fundamentais, como o agarrar, o lançar, o saltar, vai neste caso ditar grande parte daquilo que será o desenvolvimento motor da criança, e acredito que para mim esse primeiro percurso foi importantíssimo também na aquisição dessas ditas competências, mas não só, também na aquisição aqui, neste caso, dos valores associados àquilo que é o envolvimento e o trabalho, neste caso, com outras pessoas, a nível daquilo que é o trabalhar com outros, porque eu sabia perfeitamente que aquilo que eu iria fazer, e foi daí que surgiu também essa mentalidade um pouco, aquilo que eu fazia durante a semana nos treinos iria repercutir-se naquilo que eu iria fazer, neste caso, durante o jogo, no fim de semana, e iria ser ditado o resultado através daquilo que eu tinha feito anteriormente durante os treinos. E essa lógica de causa e efeito perante aquilo que é as tuas ações, os teus resultados, também é importante a nível da construção do teu caráter e da pessoa com quem tu és, tal como a questão de todos nós sabemos que muitas das vezes quando somos mais jovens temos a tendência a querer, neste caso, jogar muito para nós de uma forma muito individualista, e o facto de teres aqui a questão de jogar em equipa permite perceber que se calhar sozinho podes ir até mais rápido, mas em conjunto com a equipa até podes ir mais longe e alcançar melhores resultados a nível competitivos, no que diz respeito às modalidades coletivas. E essa construção de caráter foi importante, neste caso, para aquilo que foi a minha história também. Depois, neste caso, quando cheguei à idade de júnior, ainda neste caso pratiquei futebol federado desde os meus 7, 8 anos até aos meus 18 anos. Depois foi a altura de ir para a faculdade e então também, nesse momento, deixei um pouco a prática também de futebol a nível competitivo. Mas cheguei, neste caso, inclusivamente, a fazer aqui alguns jogos em sénior, ainda no meu ano de júnior, o que neste caso também me deu aqui essa possibilidade de realizar também esse que era o meu objetivo, de representar o meu clube, o clube da minha cidade também, um, a nível na competição a nível sénior, neste caso, mesmo que tenha sido por 2 jogos, mas ao menos concretizei esse desejo e aquilo que ambicionava também. Referir também que, após terminar aqui o ensino secundário em Ciências e Tecnologias, fui um pouco, neste caso, tentado a ir para aquilo que era a dita segurança. Neste caso, como muita gente falava na altura, que a engenharia informática iria dar assim um boom, iria, neste caso, crescer e, se calhar, dar maiores e melhores oportunidades de emprego e de condições também a nível financeiras, fui tentado então a ir, e assim foi. Entrei em Engenharia Informática na FCT, na Universidade Nova de Lisboa, tendo feito esse mesmo primeiro momento de faculdade, no meu primeiro ano, ali aos meus 18 anos, nessa mesma faculdade de Engenharia Informática. Contudo, foi interessante que nem sempre aquilo que nós em primeiro momento pensamos que será o melhor para nós, na verdade o é. E senti mesmo que aquilo não era para mim, não me estava a sentir identificado, mas ainda assim, segundo também novamente as questões de caráter e de valores que tens e adquires também na tua infância, uma coisa eu sabia, que a palavra desistir para mim era uma palavra complicada. E eu sabia que se tivesse que sair, qual é que seria o argumento que eu iria dar neste caso à minha mãe. E lembro-me na altura de pensar que para sair, então eu tinha que me esforçar para tentar passar às cadeiras, aos exames e tirar boas notas, de forma a ter um argumento válido para dizer: mãe, eu saio porque não gosto mesmo, não porque não tentei. E na verdade assim foi. Tive cadeiras como análise matemática, introdução à programação, sistemas lógicos, e tive aqui neste caso notas positivas, não foram excelentes notas, mas tive aqui notas acima dos 12, 13, 14, 15, o que seja. E tive a questão de dizer assim, neste caso à minha mãe: mãe, olha, eu esforcei-me, tirei aqui estas notas, tive aqui, neste caso,
este esforço adquirido e feito previamente, que me possibilitou então dizer assim à minha família que queria sair de engenharia informática, e assim foi. A minha mãe o que me disse foi: Marcelo, agora então preocupa-te em escolher alguma coisa que na verdade que tu gostes e que te sintas identificado. E assim foi também, escolhi Ciências do Desporto na Faculdade de Motricidade Humana, e a história aqui também foi engraçada, porque recordo-me de perguntar ao meu professor de Educação Física, que uma pessoa com a qual eu me identifico muito e que me ajudou aqui nesta mesma fase, que também teve a sua formação inicial, a sua formação em ensino da educação física, nessa mesma faculdade, e que também me recomendou, porque o que a minha pergunta foi: qual é que é a melhor faculdade atualmente no país que me pode dar, neste caso, uma prática com base em evidência científica? Porque neste caso, no secundário, já tínhamos essa preocupação também associada àquilo que era a escola onde eu andava, e sempre me identifiquei com essa questão da evidência científica, porque na verdade é aquilo que vai dar suporte àquilo que é a minha prática profissional. E nada mais, nada menos do que procurar então, perante as condições em que estava, qual é que era a faculdade que me podia dar melhores condições e maiores oportunidades de adquirir esse mesmo conhecimento, porque de certa forma iriam influenciar literalmente aquilo que seria a minha prática no contexto profissional. E a recomendação foi para Ciências do Desporto, na Faculdade de Motricidade Humana. E assim foi, comecei uma nova jornada em 2015, durante 3 anos, nesse mesmo curso de Ciências do Desporto. E durante esse mesmo curso de Ciências do Desporto, nós temos ali logo após o primeiro ano, uma opção de escolher entre treino desportivo ou exercício e saúde. E na verdade, eu tendo vindo do treino desportivo, e sentir mesmo que era importante na construção do caráter da pessoa, também na aquisição dessas ditas habilidades motoras fundamentais, hum, decidi então ir para exercício e saúde, porque o que eu queria mesmo era agregar valor às pessoas e nada mais do que nada menos, nada mais nada menos do que a questão também da saúde, sendo que foi um conceito que tive que adquirir posteriormente. E hoje em dia sei perfeitamente que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma ausência de doenças. Este conceito é proposto pela Organização Mundial de Saúde em 1948, mas neste caso ainda continua a ser um conceito atual, mas podemos também falar num próximo episódio sobre a evolução deste mesmo conceito. Mas ainda assim, o meu objetivo era então agregar valor através daquilo que era a minha prática profissional na saúde das pessoas. Porque houve uma cadeira nesse mesmo primeiro ano, que era AFSP, Atividade Física e Saúde Pública, que me moldou, que falava relativamente à questão da prevalência a nível de excesso de peso e obesidade em Portugal e também na União Europeia, essa comparação entre Portugal e os restantes países, tal como questões associadas à saúde das pessoas, nomeadamente no que diz respeito às adaptações que o mesmo provoca na saúde da pessoa e na fisiologia do exercício da pessoa, e que vai ter, neste caso, uma consequência naquilo que será esse mesmo estado de saúde, não só a nível físico, mas também mental e social. E pensei logo que a minha escolha teria de ir para essa mesma questão do exercício e saúde. E assim foi. Nos restantes 2, 3 anos, fiz neste caso esses 3 anos, e em 2018 tive a minha oportunidade de fazer o meu estágio numa cadeia de ginásios em Lisboa. E a minha prática profissional começou aí, essa história no meu trabalho, na minha área, na área daqui da questão também do treino personalizado, não começou diretamente aí, porque na altura, nesse mesmo ginásio, nesse estágio, no ginásio onde estava, não havia a questão do treino personalizado, e também neste caso eu percebi-me que, estando integrado num sistema, obviamente que tinha que obedecer às regras desse mesmo sistema, tendo em conta aquilo que era os seus interesses e os seus valores e a sua missão também do próprio ginásio onde estava inserido. E uma das questões que eu tinha, que já referi anteriormente, foi que, para mim, neste caso, aquilo que é felicidade é poder aprender coisas, e essas coisas, obviamente, com base em evidência científica e corroboradas com essa mesma questão da ciência, depois aplicar, neste caso, esse conhecimento na prática e, por sua vez, agregar valor às pessoas e cumprir com os meus sonhos. E então, nesse mesmo sistema onde estava, nesse ginásio, eu, de certa forma, senti que tudo aquilo que tinha aprendido e adquirido de conhecimento não conseguia aplicar tudo na prática. Porque, por exemplo, numa questão muito simples no que diz respeito
ao ato de avaliação física, nós tínhamos um certo e determinado período de tempo para fazer essa mesma avaliação. Logo, era difícil de aplicar tudo aquilo que nós tínhamos adquirido de conhecimento nesse mesmo período de 10, 15 minutos, neste caso, e que recordo muito bem que muitas das vezes era, vá, chamado a atenção por ser daquelas pessoas que demorava mais tempo, porque eu sabia que não era nesses 10, 15 minutos que eu conseguia influenciar de forma hum, positiva, ou seja, influencias sempre positivamente, independentemente do tempo, mas não conseguia dar o máximo de ferramentas para que a prática de exercício físico daí por diante fosse a mais personalizada, fosse a mais ajustada às necessidades da pessoa, porque mal tinha tempo para aplicar, por exemplo, um questionário para que o mais, por exemplo. E então, nesse mesmo momento, senti que houve um distanciamento progressivo ao longo desses mesmos 3 anos, que ainda tive 3 anos, a trabalhar nesse mesmo ginásio, e como não tinha também a questão do treino personalizado, fui-me neste caso ligeiramente afastando, associada à não existência também desse mesmo produto no ginásio onde estava. Atualmente já tem, e ainda bem, na verdade. Mas queria também, neste caso, referir era que a minha história começou aí nesse momento, no que diz respeito à intervenção mais específica para com a pessoa de 1 para 1 ou de 1 para 2, nesse mesmo momento, porque eu fazia bastante aulas de grupo e sentia que neste caso, nesse mesmo momento, com as aulas de grupo, não havia uma intervenção tão específica nas pessoas, e sentia ainda assim que, e isto é curioso falar, que também relativamente ao meu percurso, que uma das coisas que eu decidi depois optar foi por tirar um mestrado em ensino da educação física, porque eu sentia que a maior parte das pessoas que ali estavam em meu redor, eu pensava assim, bem, quando eu chegar aqui aos 50, 60 anos, como é que irá ser aqui o meu futuro, a minha componente profissional, porque acredito que não irei aguentar até aos 60 anos, até à suposta idade da reforma, a trabalhar com esta quantidade de horas, a dar aulas de grupo, porque também tem uma grande demanda física. E então assim foi também. Fui tirar o mestrado em ensino de educação física, quase como um plano B, tendo ainda neste caso, e esse mesmo mestrado foi feito durante o período em que trabalhava nesse ginásio durante esses 3 anos, desde 2015 a 2018, neste caso 2018 a 2020, tendo terminado a licenciatura em 2018, e nesse período de 2018 a 2020 terminei então o mestrado, e nesse mesmo período, nesses 2 anos, eu dei por mim, neste caso, a trabalhar num ginásio, a tirar o mestrado, hum, e já começava aqui, neste caso, a ter aqui algum conhecimento com base na prática daquilo que eu fazia nesse mesmo ginásio. Tendo terminado o mestrado, e como já disse anteriormente, tive 3 anos a trabalhar nesse ginásio, desde 2018 a 2021, nesses 3 anos, basicamente, assim que terminei o mestrado, eu dei por mim a dar aulas, que consegui logo ser colocado numa escola em Torres Vedras, a dar aulas ao primeiro ciclo em coadjuvação com o professor titular de turma. Estava a trabalhar num ginásio e ao mesmo tempo comecei a dar treinos personalizados, porque como referi anteriormente, não havendo esse produto, quase que fui, digamos assim, empurrado, hum, a dar esse produto, porque havia uma quantidade de pessoas que o queria, mas que não o podia dentro desse mesmo ginásio. Então assim também comecei a dar treinos personalizados, ao mesmo tempo que estava a dar aulas de educação física em Torres Vedras, e ao mesmo tempo que fazia as minhas horas de sala e as minhas aulas de grupo. Eu dei por mim literalmente a trabalhar por semana cerca de 60, entre 60 a 70 horas por semana. E isso começou a mexer, neste caso, também com a minha qualidade de vida, e tive que tomar uma decisão, que foi a decisão de: "Ok, agora o que é que queres fazer? Porque não vais conseguir aguentar este ritmo para sempre". E como disse anteriormente, aquilo que era para mim felicidade era aprender coisas, com base, neste caso, em evidência científica, aplicar essas mesmas coisas, agregar valor às pessoas e cumprir com os meus sonhos. E a primeira decisão foi, neste caso, reduzir as horas no ginásio onde estava. Não foi possível, e então, neste caso, foi sair desse mesmo ginásio e começar a ter mais tempo para aplicar esse mesmo conhecimento nos alunos com quem estava, agregando valor e assim crescer também a minha carteira de clientes para poder cumprir também aquilo que era um dos meus objetivos, que era abrir o meu estúdio, e obviamente necessitava de uma componente financeira, mas que digamos assim, que nunca foi do dia para a noite.
porque não foi neste caso chegar a uma tomada de decisão instantânea e largar tudo aquilo que fazia para abrir um estúdio, neste caso o estúdio Training Brain, onde neste caso é o local onde trabalho hoje em dia. Então foi algo gradativo. Comecei por sair, neste caso, do ginásio, depois do ginásio comecei por sair, neste caso, da escola, até que fiquei a full time no estúdio onde atualmente estou a trabalhar. E esse processo é um processo que eu considero que tem que ser gradativo, porque só assim vais ter, neste caso, a questão também da tal segurança, também é, digamos, do ponto de vista financeiro, não é? Para tu tomares a decisão consciente e ponderada, de acordo também com os timings certos. E pronto, atualmente o que eu me encontro a fazer é dar treinos personalizados com a carteira de clientes que tenho no estúdio Training Brain, que fica próximo do Estádio Universitário de Lisboa, junto e perto do Hospital de Santa Maria. E o trabalho que faço distingue-se por essa mesma questão, pela aplicabilidade do conhecimento científico junto das pessoas, de acordo com aquilo que é o seu objetivo. Porque o que eu percebia muitas das vezes era que no ginásio era difícil de aplicar, tendo em conta as circunstâncias onde estavas. E ali, neste caso, eu percebo-me que, por exemplo, eu consigo ter no estúdio onde estou os livros, tudo isso perto de mim, chegar lá, retirar da estante uma referência, mostrar à pessoa e explicar-lhe, neste caso, o porquê de ela estar a fazer aquilo. Porque uma das coisas que eu via muitas das vezes era que as pessoas hoje em dia só se preocupam muito com o que é que vão fazer, ou seja, Marcelo, o que é que eu vou fazer para, por exemplo, aumentar força? O que é que eu vou fazer para baixar, perder o meu peso? E não se preocupam nem com o como, nem com o porquê. E nós sabemos perfeitamente que é o porquê, ou seja, a pessoa ao saber o porquê de fazer determinada coisa é que vai levá-la a desempenhar aquilo de forma consistente, porque como sabemos, segundo a pirâmide Eric Helms, a consistência, por exemplo, no que diz respeito ao treino de força, é a base da pirâmide, é aquilo que é mais importante do que propriamente, se calhar, a seleção dos exercícios. Se calhar não, mesmo. E então, o estúdio permite, de certa forma, através de um modelo de avaliação de 6 em 6 semanas, como faço, a avaliar as diversas componentes da aptidão física, desde a composição corporal, a mobilidade, a flexibilidade, a força, os diversos tipos de força, entre outras questões. E é isto que, neste caso, que faço atualmente no meu estúdio. Depois também queria falar aquilo que era o porquê do nome também Trained Brain, porque é aquilo que eu estava a referir anteriormente, de treinar consciência, ou seja, ter consciência do porquê e assim sendo levar a pessoa a realizar aquilo que tem a ser feito para cumprir com aquele objetivo. Daí Train with Brain. E o podcast surge como uma ideia que já tinha, neste caso, há algum tempo, e esta ideia surgiu muito devido ao facto de, antes, quando estava no ginásio ainda, eu recordo-me de pensar o que é que acontece se eu agora chegar aqui à sala fitness e, de forma mais audível, tentar comunicar para o maior número de pessoas. Sendo que, por exemplo, às 6 da tarde estão 200 pessoas na sala. Se eu agora mandasse, por exemplo, um grito para falar acerca dos benefícios do treino de força, quantas pessoas é que me iriam ouvir? E na verdade, se calhar ouviam-se 20, 30, 40 pessoas, não mais do que isso. E então, hoje em dia, sabemos que a questão associada ao conceito de escala, muito presente naquilo que é as redes sociais, tu através de um post, por exemplo, consegues ter um alcance muito maior do que se calhar tentares falar com as pessoas nesse mesmo contexto. E então o podcast já tinha surgido com uma forma de também mais calma do que se calhar num vídeo Reels de 90 segundos onde eu quero explicar um conceito e não consigo porque tenho o tempo muito reduzido. E então este contexto aqui, neste caso, de podcast, permite-me, se calhar de forma mais calma, tranquila, abordar esses mesmos conceitos e levar também a cumprir aquilo que é o meu objetivo, que é promover exercício e saúde com base em evidência científica, sem achismos. Um, e também, neste caso, para aumentar essa questão da promoção da saúde, é preciso também vermos aquilo que está a acontecer na atualidade. Nós, por exemplo, segundo os dados do Eurobarómetro, em 2022, percebemos que 70% dos adultos refere não praticar qualquer tipo de exercício físico. Também compreendemos que, por exemplo, segundo a revista científica Lancet Health, crianças e adolescentes entre os 11 e os 17 anos têm excesso de peso ou obesidade na ordem dos, neste caso, 33%, e desses, basicamente, 33% é um valor bastante prevalente, certo? E então, só através, neste caso, da implementação daquilo que é o exercício físico
de intensidade moderada a vigorosa, neste caso, cumprindo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, nós conseguimos colmatar esses mesmos valores. E importa referir também que, neste caso, nas crianças, 83,4%, também nessa mesma revista científica publicada em 2019, 83,4% das crianças e adolescentes referem não preencher as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que, como referi anteriormente, é a questão dos 60 minutos de exercício de intensidade moderada a vigorosa. Então nós temos atualmente uma população portuguesa muito inativa, o que vai levar a diversas patologias. E atualmente nada mais, nada menos do que a questão do exercício físico, associado àquilo que é, por exemplo, o treino de força, o treino cardiovascular e o treino combinado, para, neste caso, combater estas mesmas prevalências referidas anteriormente, correto? E então esta prática com base em evidência científica é aquilo que a mim me permite ser mais eficiente e efetivo no combate a estes mesmos números, porque é feito de forma séria e também daí vem o nome treina consciência, porque aquilo que nós vemos aos dias de hoje é uma enorme quantidade, por exemplo, de influencers também naquilo que é as redes sociais, aquilo que eu chamo de entusiastas, a falar basicamente de exercício físico de uma forma muito superficial, apenas como algo apenas estético, e não indo, neste caso, à fisiologia do próprio exercício, que é algo que neste caso é relevante para levar aquilo que é as pessoas saberem o porquê de o fazerem. Porque se as pessoas só estiverem, neste caso, em busca do resultado imediato de, por exemplo, o corpo de verão que querem, que ambicionam, sei perfeitamente que a pessoa não vai conseguir adquirir esse comportamento no longo prazo, porque deixa de ser consistente, porque está apenas agarrada a uma motivação extrínseca, externa daquilo que é basicamente o corpo de verão. E o porquê, saber o que acontece dentro, neste caso, do próprio corpo, a nível da fisiologia do exercício e dos mecanismos que vai levar a que a pessoa tenha, neste caso, uma esperança média de vida maior, que neste caso hoje em dia não é o mais relevante, mas assim a qualidade de vida que vai ter durante essa mesma experiência média de vida, que, como sabemos, por exemplo, nos homens é de 79 anos, em Portugal, e as mulheres é de 84, sendo a esperança média de vida de 81 anos. Importa sim é que basicamente este hábito recorrente e regular de prática de exercício físico perante estas três formas que referi anteriormente, treino de força, treino aeróbio ou então o treino combinado, que vão levar a que a pessoa tenha uma maior qualidade de vida com saúde. E assim, neste caso, aumentar o período de tempo que consegue viver com autonomia e independência sem necessitar de um sujeito externo. Porque isto sim é o mais importante, muito mais para além daquilo que é a quantidade de anos que nós vamos viver. Ok? No que diz respeito à longevidade da pessoa. Então reparem no seguinte: perante isto, como é que é possível uma pessoa ir às redes sociais e ver, por exemplo, profissionais da minha área a falarem de receitas para, neste caso, promover o emagrecimento ou falar de suplementos porque tem, neste caso, um cupão associado. Ou seja, existe uma panóplia de coisas da atualidade que me deixa assim um pouco perplexo. E é dessa forma que quero, neste caso, promover a saúde de uma forma clara, sem achismos, sem questões fúteis ou imediatas, porque eu não vendo, neste caso, corpos de verão, nem processos rápidos e imediatos. Eu vendo sim uma transformação com base naquilo que é a fisiologia do exercício e daquilo que a pessoa pode esperar. E então daí vem o nome de treina consciência consciência, porque sabemos perfeitamente que também, se falarmos aqui do conceito de cone de aprendizagem proposto por Edgar Dale em 1969, nós sabemos que nós basicamente aprendemos após 2 semanas, ou seja, retemos após 2 semanas cerca de 10% daquilo que lemos, que é muito pouco. E basicamente, através do podcast, a minha intenção é fazer com que as pessoas retenham, basicamente, o máximo possível de informação para que elas, por si mesmas, consigam, neste caso, fazer aquilo que neste caso está aqui a ser dito, porque nós sabemos que 20% daquilo que vemos neste caso é adquirido, cerca de 40% daquilo que nós neste caso ouvimos e vemos é adquirido, 70% daquilo que dizemos é retido, neste caso 2 semanas após absorver esse mesmo conteúdo, e 90% daquilo que nós fazemos é adquirido. Fazemos e dizemos, certo?
Ou seja, a aprendizagem, este cone de aprendizagem permite, neste caso, que através do podcast, partilhando essa informação, todos nós sejamos promotores de saúde, certo? E reparem no seguinte: se nós todos formos, neste caso, agentes promotores de saúde, fazendo aquilo que diz respeito à promoção de saúde para com a sociedade onde estamos envolvidos, nós vamos conseguir reduzir os valores de prevalência de sedentarismo e de inatividade física em Portugal. E é este, acima de tudo, o objetivo do podcast, é que todos nós sejamos então promotores de saúde. E basicamente o treino a consciência também é algo que permite, neste caso, mudar a concepção da forma como as pessoas veem a prática de exercício físico, não apenas como um fim estético, mas como um fim associado à saúde. Porque, neste caso, grande parte dos conteúdos imediatos que nós vemos hoje em dia por parte de influenciadores, que são aqueles entusiastas que eu refiro que muitas vezes nem formação prévia têm, a nível de, por exemplo, ou uma licenciatura, ou um mestrado, ou, por exemplo, neste caso não referi anteriormente, mas foi uma das minhas maiores dores inicialmente, era sabendo, por exemplo, algumas pessoas podiam ter o objetivo de perda de peso, foi ok, se eu neste momento só tenho competências com a minha licenciatura associadas àquilo que é a prática de exercício físico, ou seja, ciências do desporto, não tendo, neste caso, uma abordagem tão específica naquilo que é a questão da alimentação, eu tive a preocupação de fazer uma pós-graduação na Universidade de Lusófona de alimentação, nutrição e suplementação no exercício, ok? E isto, de certa forma, foi um objetivo para, neste caso, conseguir agregar valor a essas pessoas através da componente da alimentação e da suplementação, porque sabemos que é importante também, se todos nós hoje em dia sabemos o conceito de balanço energético positivo, neutro ou negativo, para a redução ou aumento ou manutenção do peso. Mas hoje em dia nós vemos muitas pessoas a falarem de receitas, da minha área inclusivamente, de alimentos específicos, sem propriamente terem uma formação específica, percebem o que eu estou a querer dizer? E se calhar aquilo que resultou com elas não vai resultar com todas as pessoas, ok? E é isto que eu também quero trazer para cima da mesa e dar aqui essa mesma consciência, ok? E então, basicamente, o exercício físico tem que ser visto muito mais do que um fim estético, como um fim para promover saúde, porque o nosso músculo não é apenas um órgão que encurta e alonga, ok? É muito mais do que isso, não é apenas um tecido que encurta e alonga. Nós sabemos que, por exemplo, segundo diversos estudos, mais nomeadamente aqui um estudo produzido, que até o nome se chama Exerkins and Health, ou seja, que são aquelas ditas mioquinas que são produzidas pelo músculo esquelético durante a sua contração muscular, permitem regular, neste caso, tecidos, órgãos e células, neste caso próximas de si, longe ou distantes, neste caso, de si. Porque repara, o músculo pode ser, neste caso, uma forma de regular mecanismos endócrinos, autócrinos e parácrinos, neste caso, como referi anteriormente, permitindo então, basicamente, fazer com que haja, por exemplo, através da produção da proteína, da mioquina BDNF, regular, por exemplo, questões associadas ao sistema nervoso, aumento da sinapsogênese, neste caso, diminuindo a prevalência de, se calhar, problemas de saúde mental, ou então através, neste caso, da erisina, outra mioquina, permitir, neste caso, um acastanhamento do tecido adiposo, ok? E promover assim o aumento do metabolismo basal e melhorar, por exemplo, também a questão associada à resistência à insulina, diminuindo então também a questão da prevalência da diabetes tipo 2 em Portugal. Ou seja, o músculo tem que ser visto mesmo como um órgão endócrino que promove, neste caso, o aumento da saúde e da longevidade da pessoa. Se nós formos ver aqui dados mais a nível de percentagens, nós hoje em dia sabemos que, por exemplo, o treino de força, segundo aqui basicamente a American Heart Association, num artigo de revisão científica elaborado em 2023, nós sabemos que o treino de força, quando feito de forma regular e consistente, permite reduzir cerca de 18% do risco de morte prematura por qualquer causa e de doenças cardiovasculares. Se formos ver, neste caso, o treino aeróbio, só o treino aeróbio permite reduzir cerca de, basicamente, 29% da prevalência, neste caso do risco de morte prematura por qualquer causa e de doenças cardiovasculares,
nessa mesma ordem, neste caso dos 29%. E sabemos que quando, neste caso, for o treino combinado, realizando os dois tipos de treino, neste caso o treino de força e o treino cardiovascular, existe uma redução desse mesmo risco de morte prematura por qualquer causa, incluindo doenças cardiovasculares, na ordem dos 40% a 46%. Portanto, isto sim é o que deve mover as pessoas a aumentarem os níveis de exercício e de atividade física como um fim associado à sua saúde e longevidade e não apenas como um fim estético. E então, o que podem esperar nos nossos próximos episódios é que consigamos falar de diversos temas associados àquilo que é a saúde, através do exercício físico, com base em evidência científica, sem achismos, abordando temas, por exemplo, associados aos princípios do treino de força, treino cardiovascular, treino combinado, o contexto também profissional onde eu estou, falar um pouco mais sobre a forma como trabalho no estúdio, falar de questões associadas àquilo que é a alimentação, à nutrição, à suplementação, entre outros temas. Também falar sobre questões de envelhecimento, menopausa, mais associados àquilo que é a vertente da longevidade, como por exemplo a andropausa, o que é que acontece a nível, neste caso, hormonal, de que forma é que o exercício pode impactar no retardar destes mesmos sintomas. Falar também de questões associadas ao mindset, porque como já referi anteriormente, segundo aquele conceito do Eric Helms, a nível dos princípios de treino, a consistência tem muitas das vezes, algo que nós sabemos que é importante ter, mas que a questão mental e no mindset, se calhar aqui alguns livros técnicos não falam tanto sobre isto, e um pouco também aqui à psicologia do exercício, também à questão de hábitos, através de livros, se calhar, não tão técnicos, mais, por exemplo, associado àquilo que são as soft skills, falar se calhar sobre livros que para mim foram impactantes, como, por exemplo, Os Hábitos Atómicos, neste caso, ou falar também aqui, neste caso, do livro de Charles Duhigg, também sobre o poder do hábito, ou seja, um conjunto de livros que para mim foram importantes para também conseguir implementar uma série de estratégias para conseguissem aumentar a consistência, por exemplo, nos meus alunos. Os episódios vão ter aqui cerca de 15 a 30 minutos e vão ser lançados aqui todas as terças às 6 da manhã nas diversas plataformas. Neste caso, se vocês gostaram também aqui do conteúdo apresentado e se neste caso querem mesmo vir a ser agentes promotores de saúde e espalhar a mensagem pelo maior número de pessoas, eu pedia-vos neste caso só que deixassem aqui neste caso uma review ou neste caso aqui as 5 estrelas, por exemplo, no Spotify acerca deste episódio, para que nós consigamos aqui ganhar tração e conseguimos alcançar o maior número de pessoas possível, porque considero-vos a vocês, tal como a mim, agentes promotores de saúde. E se nós conseguimos, como referi anteriormente, dizer, falar, neste caso, nós conseguimos reter essa mesma informação, como o conceito de Edgar Dale do quadro de aprendizagem, nós conseguimos chegar a um maior número de pessoas e conseguindo basicamente mover e mexer em todos estes valores que referi anteriormente acerca da prevalência de inatividade física, sedentarismo, também de excesso de peso e obesidade que ocorrem atualmente em Portugal, ok? Portanto, um grande abraço, Train Brain e força! Obrigado pelo tempo que dedicaste a ouvir este podcast. Espero-te na próxima terça. Um grande abraço e vamos!